Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Daniel Boari e nessa videoaula nós vamos comentar a introdução à engenharia de reabilitação. Mais especificamente, nós vamos comentar e definir o que é engenharia de reabilitação, o que é tecnologia assistiva e a diferença entre esses dois conceitos. A primeira pergunta que devemos responder é: o que é deficiência? A deficiência é complexa, multidimensional, dinâmica e também questionada. Houve uma transição de perspectiva, de uma perspectiva individual para uma estrutural e social. A CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, compreende funcionalidade e deficiência como uma interação dinâmica entre problemas de saúde e fatores contextuais, tanto pessoais quanto ambientais. Na CIF, os problemas de funcionalidade humana são categorizados em três áreas. A primeira, alterações das estruturas e funções corporais, ou seja, problemas de funções corporais ou alterações de estruturas do corpo. A segunda, limitações são dificuldades para executar certas atividades, por exemplo, caminhar. A terceira, restrições à participação em certas atividades. São problemas que envolvem qualquer aspecto da vida. Por exemplo, discriminação nos transportes. A deficiência refere-se às dificuldades encontradas em uma ou em todas as áreas da funcionalidade. Portanto, pode-se definir deficiência como um resultado da interação entre a pessoa com deficiência e as barreiras, tanto de atitudes quanto ambientais, que impedem a sua plena participação na sociedade. Ela não se restringe ao indivíduo, não é atributo da pessoa. Houve uma mudança de perspectiva de que deficiência são as barreiras existentes nos espaços, no meio físico, no transporte e assim por diante. A segunda pergunta é: o que é reabilitação? Reabilitação, um conjunto de medidas que ajudam pessoas com deficiências ou também prestes a adquirir deficiências a terem ou manterem uma funcionalidade ideal na interação com o seu ambiente. A reabilitação visa a melhoria da funcionalidade individual. Também inclui intervenção no ambiente do indivíduo, mas iniciativas para remover barreiras no âmbito social não são consideradas reabilitação. Um exemplo: instalação de barras de apoio no ambiente é considerado reabilitação, mas instalação de rampas nos edifícios públicos, não. Portanto, a reabilitação é o processo de duração limitada e com objetivo definido, destinado a permitir que a pessoa com deficiência alcance um nível físico, mental, social, funcional ótimo, promovendo-lhe os meios de modificar a sua própria vida. Nesse contexto, engenharia de reabilitação é a aplicação de princípios da engenharia, conhecimentos teóricos e design de projetos no desenvolvimento e fornecimento de tecnologia assistiva para ajudar uma pessoa com deficiência a atingir seus objetivos. A pergunta é: o que é tecnologia assistiva? O termo tecnologia não indica apenas objetos físicos, como dispositivos ou equipamento, mas antes se refere mais genericamente a produtos, contextos organizacionais ou modos de agir, que encerram uma série de princípios e componentes técnicos. Portanto, segundo o Comitê de Ajudas Técnicas, tecnologia assistiva engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade,
relacionada à participação e participação de pessoas com deficiência, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Cabe salientar que recursos são todo e qualquer item, equipamento ou parte dele, produto ou sistema fabricado em série ou sob medida, utilizado para aumentar, manter ou melhorar as capacidades funcionais das pessoas com deficiência. Serviços são definidos como aqueles que auxiliam diretamente uma pessoa com deficiência a selecionar, comprar ou usar os recursos acima definidos. Todo trabalho em um serviço de tecnologia assistiva deverá envolver diretamente o usuário e, principalmente, terá como base o conhecimento de seu contexto de vida, a valorização de suas intenções e necessidades funcionais pessoais, como a identificação de suas habilidades atuais. Então, o que é um equipamento de tecnologia assistiva e o que é um equipamento que pode ser considerado de reabilitação? Equipamentos de diagnóstico, de tratamento de doenças ou aqueles utilizados na atividade de reabilitação, por exemplo, equipamentos para melhorar a força, não são tecnologia assistiva. Estes podem ser considerados equipamentos de reabilitação. Equipamentos de tecnologia assistiva são equipamentos em que o usuário utiliza para melhorar a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Há algumas classificações de tecnologia assistiva. Uma delas é o do Comitê de Ajudas Técnicas, que divide tecnologia assistiva nestes subitens. Por exemplo, auxílios para a vida diária, comunicação aumentativa e alternativa, recursos de acessibilidade ao computador, sistemas de controle de ambiente, projetos arquitetônicos, órteses e próteses, adequação postural e assim por diante. Nas próximas aulas, a gente vai abordar algum desses itens de tecnologia assistiva, principalmente aqueles relacionados a órteses e próteses e adequação postural. Olhando essas duas cadeiras, qual que é a melhor tecnologia? A da esquerda, que obviamente possui uma tecnologia um pouco mais avançada em relação à outra? Qual que é o objetivo de cada uma dessas cadeiras? O primeiro questionamento que nós nos devemos fazer é que não existe exame de mérito tecnológico, feito em separado do problema. As duas cadeiras têm objetivos diferentes e servem para finalidades diferentes. Portanto, é inconcebível compará-las em termos de qual que é a melhor tecnologia a ser empregada. E por fim, vale a ressalva de que nós, como engenheiros de reabilitação, nós precisamos nos preocupar também, não só com os aspectos tecnológicos, mas com os aspectos psicossociais e funcionais do usuário. Essa tomada de decisão é um quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça ele precisa considerar, por exemplo, aspectos pessoais, como motivação, cooperação, capacidade de aprendizado, né? E também aspectos sociais, o ambiente a qual o usuário está inserido, a acessibilidade deste usuário, além, obviamente, dos aspectos tecnológicos. A combinação entre a pessoa e a tecnologia tem que considerar as necessidades do cliente, seus objetivos e preferência,
aí incluindo a sua capacidade cognitiva, as barreiras pessoais, sociais e ambientais que afetam ou podem afetar o uso dessa tecnologia, a perspectiva de treinamento para atingir a utilização ideal e a possibilidade de suportes adicionais que possam aumentar a usabilidade deste dispositivo. Ficamos por aqui. Bons estudos!